Bem-vindos ao campus. Mais um Startup School que a gente está começando hoje. É especial, a gente resolveu testar uma data de sazonalidade e trazer um conteúdo bem detalhado para vocês, do pessoal do Google. A gente tem todo ano a gente faz uma análise bem forte de como a Black Friday afeta os hábitos de consumo, principalmente do pessoal online. Então, eu espero que vocês aproveitem. Só para a gente ter uma ideia aqui, quantas pessoas é a primeira vez que está vindo ao campus? Então, muito bem-vindos. Usem não só nossos eventos, mas o restante do espaço, se vocês quiserem conhecer e trabalhar daqui, utilizar para tomar um café, fazer uma reunião. Então, a gente está sempre aberto para os eventos e também para esse espaço de convivência e de trabalho. Então, eu queria agradecer muito a Carol e o Vitor que vieram aqui hoje. Os dois trabalham no time de varejo do Google, eles vão contar um pouquinho para vocês. E estejam abertos para fazer perguntas, para ir mais fundo no que vocês tiverem curiosidade, porque se tem alguém que vai saber responder, é um desses dois. Então, gente, obrigada por estarem aqui. Vem para cá. Bom dia, gente. Todo mundo me ouvindo bem aí? Que aqui na frente o retorno não é muito bom. Bom, prazer, meu nome é Carol Rocha. Eu e Vitor trabalhamos no varejo, como a Fer falou. Eu trabalhei 4 anos na área de insights. Obrigada. De varejo, acabei de mudar para uma área dentro do varejo que cuida de moda, né? Mas, enfim, então esse estudo eu ainda toquei com o Vitor, e aí a gente vai apresentar aqui para vocês. Fique à vontade para interromper, se vocês quiserem fazer perguntas durante. Aí a gente joga, com todo cuidado, o microfone para vocês, ou depois a gente faz um bate-papo também, tá? Como for melhor. A gente vai dividir com vocês um estudo que a gente acabou de divulgar, ele saiu realmente do forno agora em agosto, a gente acabou de apresentar para um evento grande para os varejistas que trabalham com a gente. E é um estudo que a gente fez no Brasil todo. O que a gente tentou entender, na verdade, o quanto, na verdade, várias na verdade, quantas pessoas estavam com intenção de compra, conhecem a Black Friday, enfim, quais são os hábitos em relação à data, para vocês entenderem como está a movimentação do mercado sobre isso, tá? Então, só para vocês entenderem, o que a gente tem feito de analogia, assim, a Black Friday é uma data que surgiu no Brasil em meados de 2012, né? Então, 2012, primeira vez, 2013 ela foi consolidando, ela surgiu já no digital, e quando ela surgiu muito forte, já com uma data que veio para concentrar muito das vendas. E aí a gente disse que a gente fez uma analogia como uma corrida, depois a gente evoluiu para uma maratona, porque ela foi ficando cada vez mais prolongada. E a analogia desse ano, a gente está brincando que ela está como uma escalada. Por que a gente está falando de uma escalada? Porque, no fundo, não basta ter um grande pico, mas ela está envolvendo uma preparação muito técnica em relação à data. E é um pouco disso que a gente tem discutido com os nossos clientes, né? Não adianta você pensar nas ofertas sem ter a antecedência necessária, você tem que saber exatamente o que você vai oferecer, o patamar de desconto para ela não ser uma oferta que vai passar despercebida, porque todo mundo está oferecendo. Então, agora tem uma ciência por trás da data, porque ela concentra muito do faturamento do varejo. Então, é um pouco disso que a gente quer dividir com vocês hoje. Então, essa escala a gente se inspirou por conta, na verdade, do pico de buscas que a gente tem no período, né? Então, quando a gente pega um ano normal, esse é o ano de 2016, olha o pico, né, que aconteceu em novembro, puxado por Black Friday, né? Então, é dessa escalada que a gente está falando. Então, o ano ele tem uma crescente nas buscas, mas novembro realmente tem esse ápice, e é dessa montanha de oportunidades que a gente está tentando discutir com os nossos clientes. E como os 2 últimos anos eles não têm sido anos fáceis, né? A gente sabe o quanto, na verdade, as pessoas estão aí com muita dificuldade, os executivos de varejo, da indústria, estão com muita dificuldade de atingir suas metas. A gente tem comentado o quanto essa data está nadando contra a corrente. Então, a maior parte das datas estão num patamar bem próximo de zero. Para varejo físico, elas estão decrescendo, enquanto a gente ainda vê essa data, né? Então, crescendo no patamar de 2 dígitos, e 2 dígitos bem gordinhos. Então, por que isso está acontecendo? É um pouco desses dados que a gente quer dividir com vocês. Quando a gente compara o que foi a Black Friday em 2015, o faturamento dela foi de 1,6 bi.
E aí a gente pega o crescimento, né, ela cresceu mais do que o dobro do que o e-commerce. Então, enquanto o e-commerce cresceu nesse ano 15%, a Black Friday cresceu 38%. Né? Então, a gente está falando realmente de... Quando eu falo 2 dígitos gordinhos, é porque ela tem realmente uma robustez muito grande. A concentração de compras e de vendas no período é muito maior do que o varejo como um todo. E aí, em 2016, a gente viu um patamar maior ainda, né? Então, 1,9 bi, e com o e-commerce, que não cresceu tanto, então, o e-commerce cresceu bem menos do que em 2015, mas, ainda assim, ela manteve o ritmo também de mais do que o dobro do que o e-commerce. Né? Então, isso nos mostra o seguinte, que o e-commerce cresce mais do que o varejo físico, e ela cresce mais do que o e-commerce. Né? Então, tem aí, para quem não vendeu o ano todo, uma oportunidade muito grande, né, de garantir, às vezes, esvaziar seu estoque, às vezes, garantir uma oferta, uma parceria com uma indústria que pode ser uma parceria estratégica, enfim. Então, tem uma oportunidade boa. A gente sabe que alguns... Oi. Vocês consideram a Black Friday um dia, semana? A gente vai mostrar alguns dados. A gente hoje já considera ela um período. Tá? Os dados de faturamento que eu mostrei aqui são sobre sexta-feira, mas a gente vai mostrar como quinta-feira também tem crescido muito, e o perfil dos crescimentos, porque a gente sabe que tem marcas menores que crescem mais um período, marcas maiores que crescem em outro. Então, a gente tem discutido a data, mas a gente sabe que a oportunidade ela começa no mínimo 15 dias antes. Então, a gente vai discutir um pouquinho dessa antecipação. O quanto, na verdade, a formação da opinião para as categorias ela acontece muitas vezes, no mínimo com 15 dias de antecedência, no mínimo, variando de categoria a categoria, a gente vai entrar no detalhe. Tá? Só uma pergunta. Quando você mostrou aquele gráfico de busca, você se referia a busca para compra, busca para a Black Friday? O que é exatamente? Todos os termos associados à Black Friday e compras durante esse período. Então, a gente pega termos associados ao varejo como um todo. Então, no fundo, o que eu estou falando aqui é assim, produtos que as pessoas buscam, ou lojas, ou varejistas, ou marcas de varejistas, é um agregadão. Só que, como tem esse pico em novembro, né, durante o período de novembro, essa é a única data que a gente vê que tem uma grande associação ao termo Black Friday. Porque quando você vê, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, você não fala assim, presente de Dia dos Pais, você coloca presente. Né? E aí, no período. Agora, Black Friday, não. Ainda tem uma importância grande, um pouco menor, mas ainda grande, para o termo Black Friday mesmo, tipo, ofertas Black Friday. A gente também vai ver isso um pouquinho. Tá? Tudo bem? Beleza. Ótimo, vão perguntando mesmo, que daí a gente faz um bate-papo. Bom, a gente sabe que alguns índices ainda não mudaram muito, então, quando a gente olha... alguns índices, esses aqui são índices macroeconômicos, né? Quando a gente pensa no pessimismo... e aí, no quanto as pessoas consideram bom e ótimo o cenário político, a gente vê que as linhas elas não estão muito diferentes. As pessoas ainda estão muito conservadoras em relação ao que está acontecendo, porque sabem que cada dia é um escândalo, enfim. Então, a gente não pode se prender a isso. Além disso, a gente, por outro lado, tem uma questão de desemprego muito alta. Né? Então, a gente sabe o quanto a taxa de desemprego ela não está ainda revertendo. Então, tem coisas que estão aí como luzes vermelhas para os nossos cenários. Mas tem outras coisas que nos trazem aí um sinal de uma recuperação econômica. Né? Então, quando eu penso em taxas de juros e a gente começa a ver uma reversão, ou quando eu penso na intenção de compra das famílias, na intenção de consumo, né? Então, esses aqui são dados do Banco Central, FEComércio e BGE. Né? Então, a intenção de consumo crescendo, as vendas reais do varejo também com um patamar bacana. O que a gente começa a olhar é assim, sim, a gente sabe que o cenário político é instável, sim, a gente sabe que tem muita gente desempregada, mas o segundo semestre tende a ser melhor do que foi o primeiro. Né? Então, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade? E aí, o que a gente vê... Aqui eu vou falar um pouquinho mais de e-commerce neste slide, porque o que acontece é que os dados de e-commerce eles são um pouquinho mais robustos em relação à data em si. Porque, quando a gente pega o offline, todas as lojas físicas, a gente vai trazer alguns números para vocês, mas os dados de faturamento ainda não são muito agregados. Então, quando eu olho, por exemplo... Pensando no faturamento do e-commerce em 2016, em 2017, o que a gente está vendo é que, dos 49 bi, o que a gente vai faturar em um dia, que tende a ser 2,2 bi, vai representar mais ou menos
o que a gente tem aqui é um crescimento de 15% a 20% daqueles 1,9 que eu tinha mostrado para vocês. Então, eu tenho uma grande concentração num período, né, com um crescimento acima da média, tanto do varejo físico quanto do e-commerce. Então, acho que esse ponto que é preciso ficar de olho. Eu não sei qual é o patamar de crescimento que cada uma das marcas tem, isso a gente discute, porque é uma estratégia da marca, mas, seja como for, se não vendeu bem até agora, esse é o momento de entregar esse faturamento, de garantir que um pouco desse faturamento seja entregue nesse dia, né? E aí, a gente, então, no meio de tantas, né, mudanças, incertezas e tantas oportunidades, a gente foi conversar com o consumidor. A gente tem feito isso já faz alguns anos. Então, essa é uma pesquisa que a gente faz em parceria com a Provokers, que é um instituto de pesquisa com quem a gente trabalha em parceria, que é bastante estratégico com a gente. E a gente fez uma pesquisa representativa, tanto de perfil sociodemográfico, quanto de distribuição regional no Brasil. O que a gente queria, que fossem pessoas que conhecessem a Black Friday, não necessariamente precisam ter comprado, mas só não podiam não conhecer, porque daí também a pessoa não consegue avaliar. E a gente queria que tivessem, pelo menos, alguma vez comprado no e-commerce, pelo menos uma vez. E aí, o que a gente trouxe alguns findings para vocês. Então, a primeira coisa que a gente encontrou é que, realmente, essa é uma data que já está muito no senso comum do brasileiro. Ela está muito disseminada. Então, eu vou mostrar para vocês alguns números que mostram isso. A primeira coisa, eu falei, com pessoas que já conheciam a data, mas não necessariamente precisavam ter comprado. Ainda assim, o patamar de pessoas que comprou na data é de 71%. Então, ele é bastante alto, né? E aí, o que a gente olha a curva, quando a gente vê a evolução de 2013 para 2016, a gente vê que o número de pessoas que já compraram em alguma edição, ele foi crescendo consistentemente. Então, quando eu olho 2016 e vejo que mais da metade da amostra declarou que comprou nessa data, nessa edição, né? E a gente sabe que, óbvio, que a partir, sim, 2013, eu não sei se alguém... Quem aqui já comprou na Black Friday? Tá. Então, aí vamos fazer, quer ver, vou fazer uma analogia. Quem comprou em 2016? Mais ou menos metade que levantou a mão. Quem comprou em 2015? Legal. Quem comprou em 2014? Viciadinhos, hein? 2013, alguém? Então, 2013, você tem uma memória incrível, porque vocês lembram. Eu não lembro se eu comprei em 2013. Muitas pessoas que não responderam aqui também podem não ter lembrado, entendeu? Porque é uma declaração em relação a um período que é bastante antigo. Então, pode ser que esse patamar seja até mais alto, né? Só para dizer que isso aqui talvez seja um pouquinho conservador. Mas o fato é que a gente vê que a declaração de pessoas que já compraram alguma vez é alta, e a gente vê esse histórico evoluindo, né? O índice de multiplicidade aqui é de quase 2 edições, é de 1,6. Então, as pessoas estão comprando realmente. Vocês levantaram a mão várias vezes. Sim, tem gente que vai, compra e repete, né? Está acontecendo com bastante consistência. Bom, um ponto importante sobre essa coisa de né, já estar meio disseminado, é que o que acontece é que a gente tem essa data como um grande chamariz, principalmente de pessoas que estão comprando pela primeira vez online. É um perfil quase que democratizante do hábito de compra. A gente sabe que boa parte dos compradores online, antigamente, eram das classes AB. Isso, aos pouquinhos, foi democratizando, e a gente hoje tem uma coisa super representativa do que é a pirâmide brasileira mesmo, que não é uma pirâmide hoje, é um losango, essa discussão nem cabe agora, mas ela já está bem representativa do que é o perfil socioeconômico brasileiro. E essa data, ela tende a atrair, pela agressividade do desconto, novos compradores, né? Então, o que a gente viu nas edições anteriores, e esse ano não vai ser diferente, é um grande contingente de pessoas comprando pela primeira vez. Então, aqui o que a gente tem, quando a gente olha pessoas comprando online pela primeira vez, 370 mil pessoas comprando pela primeira vez, é um número muito alto. A gente está discutindo aqui um patamar de compras de primeira vez que é altíssimo. E aí a gente precisa ter em mente que essa pessoa está comprando pela primeira vez e colocando informações do cartão de crédito, gerando pela primeira vez um boleto, né? Talvez tenha o primeiro contato com a sua marca, né? O que a gente fala para o varejista. Então, assim, que tipo de confiança e de segurança precisa transmitir para ela nesse momento, né? Porque é um momento delicado, né? Ela precisa ter certeza de que a informação do cartão de crédito dela não vai ser clonado, etc. Então, acho que esse tipo de coisa, a segurança sobre a entrega, sobre o frete, valores que estão embutidos nessa compra, tem que ser muito claros, porque é a primeira vez e ela vai gravar aquilo. Pode fidelizar ou não, né? Em relação à sua marca.
E aí, para dar uma noção desse montante, esses 10%, então, essas 370 mil pessoas que vão comprar na sexta-feira, representam 10%, né, dos novos shoppers que vão comprar no ano todo. Então, a gente está dizendo que um dia concentra 10% dos novos compradores. É uma estimativa assim, bem agressiva, né? Essa estimativa, como a gente chega nela? No ano passado foram 280 mil novos shoppers. Então, a gente colocou uma aproximação do quanto a gente acredita que a gente viu nos últimos anos a tendência de crescimento em relação a novos shoppers ano a ano. Tá? Tudo bem até aqui? Tá bom. Bom, com relação a essa democratização, por que as pessoas estão comprando tanto na data e ela se tornou uma data tão amplamente adotada? No último ano que a gente viu, então, assim, 2013, principalmente, ela teve uma crise muito grande de credibilidade. Muita gente associava a Black Friday a Black Fraud, né? E o que a gente viu nos últimos anos foi uma reversão disso. Agora, aqui em 2016, o que a gente teve é que as pesquisas sobre reputação da marca, elas cresceram 26%. E as reclamações caíram 33%, mostrando que as pessoas estão tendo uma outra relação com o que está acontecendo nesse dia, né? Eu, às vezes, quero ter a certeza de que eu estou escolhendo uma boa marca, mais do que necessariamente registrar um problema, porque, eventualmente, pode ser que os problemas tenham realmente diminuído. E aí a gente foi estimular isso de uma maneira mais lúdica, e aí a gente perguntou para as pessoas, puxa, se você fosse fazer uma hashtag sobre a data, qual seria ela, né? E aí o que a gente viu é que mais da metade das hashtags foram positivas. Né? Então, desconto de verdade, está em conta, eu paguei menos. Né? Uma parte das hashtags ainda foi neutra. Então, Black Friday 2017, promoções, Black Friday, quer dizer, o nome, né, muito associado. E aí 8%, que é uma minoria, declarando Black Fraud, Black Furada, promoção falsa. Esse patamar de 8%, eu acho que ele é super normal. Toda data e toda marca tem detratores, isso é super aceitável, não é um patamar nem um pouco assustador, eu acho ele até baixo. Então, o ponto tem uma associação positiva e as pessoas estão vendo isso de uma maneira bem consistente. Tá? Bom, por que essa associação acontece, principalmente? Né? Ela é uma data que agora a gente vai entender um pouquinho do que as pessoas declaram, se elas planejam, se é impulso, o que acontece, mas tem uma percepção positiva sobre o quanto se gastou, né? Principalmente. Então, quando a gente olha que os dois primeiros números, né? Então, gastei menos porque encontrei boas ofertas e gastei o que esperava, o hábito do consumidor trabalha há muitos anos com varejo. O hábito do consumidor é sempre gastar mais do que esperava. Sempre. É muito difícil a pessoa estar dentro do orçamento ou gastar menos. Primeiro, gastar menos. Gasta mais porque foi por impulso ou gasta mais porque não encontrou o preço que gostaria. Normalmente, são esses os dois movimentos. Quando a gente vê que uma data está associada a gastei dentro do planejado ou menos do que eu esperava, ela tem uma sensação muito boa de boa relação custo-benefício, de bom negócio. Então, isso para as categorias, principalmente de maior valor agregado, ou de alta reposição, isso gera muita recompra, né? Muita vontade de represar esse momento. Então, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas é por isso que, na verdade, ela começa a ter essa disseminação tão ampla, porque as pessoas veem que ela é uma oportunidade muito boa de fazer bons negócios. Né? Então, 79% das pessoas dizendo que gastaram dentro do esperado é um patamar super alto. Tá? E aí, isso influencia a intenção de compra, como eu comentei. Então, quando a gente olha que 68% pretende comprar algo na próxima Black Friday, então, só comentando, né, 68% é a barra verde com a barra azul. Né? Então, deu 35 mais 33. Essa é a curva de 2017, essa de 2016. Então, o que houve de mudança? A principal mudança foi na barra verde. A barra verde, ela provavelmente comprarei. Ela que diminuiu, ela saltou de 41% para 35%. Esses 6 pontos percentuais que ela diminuiu, eles basicamente engrossaram o com certeza comprarei. O com certeza comprarei saltou de 20% para 33%. Então, o que a gente está dizendo? Que as pessoas associam de uma maneira positiva, porque, né, as hashtags já contaram isso, eu estou buscando menos reclamação, estou fazendo mais avaliação da reputação da marca. Eu entendo que eu gastei dentro do necessário, dentro do que eu gostaria, e aí isso faz com que a minha intenção de compra seja tão alta. Né? Então, é uma equação que vai se fechando aí no que a gente investigou na pesquisa. Tá? Quando a gente abre isso por categoria, a gente vai investigar 27 categorias que a gente vem, ao longo dos tempos, percebendo que tem a maior adesão dentro do varejo e que também tinha um destaque dentro da data.
olhando essas 27 categorias, a gente primeiro perguntou qual é a sua intenção de compra em relação a essa categoria nos próximos 6 meses. Então, a gente vê que algumas menos, né? Então, mas acima aí de quando a gente olha, por exemplo, games, eu já tenho a declaração de 18%, quer dizer, uma declaração alta em relação ao segundo semestre. Só que, independente da intenção de compra, das 27 categorias, todas elas têm um patamar de pelo menos metade querendo represar para a data. Então, o que isso significa? Que não importa qual categoria você venda, fique de olho, porque metade dos seus compradores desse segundo semestre pretendem fazer essa compra nesse período. E aí a gente tem algumas mudanças no ranking ali, com alguns crescimentos, enfim, que são as posições. Então, por exemplo, se vocês olharem a terceira linha, que é passagens aéreas e hotéis, ela teve um crescimento na intenção de compra para o segundo semestre de 9 pontos. Então, indicando o seguinte, as pessoas não viajam e não reservam hotel se elas não estão, né, mais otimistas em relação ao que vai ser o orçamento delas e tudo. Quando eu vejo um salto como esse para serviços, significa que a gente tem aí uma oportunidade grande de negócio, porque as pessoas estão acreditando que elas podem gastar e se comprometer com certos custos, né? E aí a gente fez essa variação por categorias, porque, enfim, a estratégia das marcas varia de acordo com a categoria, mas o ponto é, tem uma alta intenção de compra para grande parte das categorias, e para o segundo semestre, e na Black Friday, mais da metade vai represar para a data. Bom, um outro vetor que faz com que as pessoas comprem cada vez mais na data é a quantidade de categorias que elas compram. Então, quando a gente vê o que elas declararam em 2015, foi de 3,4 categorias, e agora, em 2016, de quase 4 categorias. Então, significa que as pessoas, dentre as compras delas, às vezes começam, eu vou mostrar alguns exemplinhos para vocês, mas às vezes começam planejando uma compra, só que delas vem uma outra oferta, e fecham. Então, às vezes, você tem na cabeça uma só, mas você acaba fechando 3, 4, 5. Né? Então, acho que também ficar de olho, principalmente, por exemplo, para as marcas que trabalham com muitas categorias, como é que é a composição das cestas das pessoas, né? Para a gente conseguir reter esse consumidor e não fazer ele migrar para outras marcas. Né? Então, isso faz com que ela seja realmente, principalmente quando a gente fala, olha, ela está disseminando entre a população, a gente sabe que os perfis de compra são muito diferentes, né? Então, ela está disseminada entre a população e ela está realmente ficando cada vez mais democrática para todos, né? Então, aqui, só para trazer um exemplo para vocês de como ela cresceu no on e no off, né? Então, na loja física e no varejo virtual. Quando a gente pega as lojas de e-commerce e a gente compara o que ela era em 2012 e o que ela se tornou em 2016, a gente está falando de um salto de 10 vezes, né? Então, eu saltei de 100 e-commerce para mais de 1.000 e-commerce em 4 anos. Mas, quando eu olho o patamar de lojas físicas, que parece que só dobrou, mas eu estou falando de 22.000 para 43.000 lojas. É um volume absurdo de marcas e de negócios que estão aí disputando essa atenção, né? Então, lembrando que o bolso das pessoas ele é um só. Então, se você não fizer uma boa estratégia, alguém estará fazendo, né? Então, por isso que é importante também se planejar com tanta antecedência, né? Claro. Não, são lojas tanto físicas quanto de e-commerce que fizeram ofertas na Black Friday, que atuaram na Black Friday. Isso é um dado da Cielo, nem é um dado do Google. Então, a Cielo foi, e com a base deles de... Né, porque como eles trabalham com as transações, eles sabem quem trabalhou... Boa. Deram a dica aqui de eu repetir a pergunta. Todo mundo ouviu a pergunta dele? Ele perguntou o seguinte, se aqui são marcas que... tenha uma estratégia de Black Friday no e-commerce. Não, não é isso. O que a gente está comentando aqui são marcas que, do on ou do off, fizeram ofertas no dia. Né? Esse é um dado da Cielo. Só mostrando assim, a atuação de marcas e de lojas durante o período. Entendeu? O quanto, na verdade, o crescimento dessas marcas aconteceu em 4 anos. Ficou claro? Tá. Boa. E aí, quando a gente olha, puxa, quando a gente viu uma concentração muito grande em 2012, a gente podia pensar, puxa, são grandes marcas.
Mas quando pulverizou tanto para 2016, não tem como só grandes marcas crescerem, né, gente? Porque a gente sabe que grande parte do que se vende acontece também em pequenas e médias marcas. E aí a gente trouxe esse dado para mostrar para vocês. Então, quando a gente pensar na quinta e na sexta-feira, porque uma das coisas que a gente vai discutir aqui é o quanto quinta-feira também vem crescendo muito. Quando a gente olha os sites menores, os top 5 sites menores, então aqui é uma média, o crescimento que aconteceu na quinta e na sexta-feira. O patamar de crescimento dos menores sites, ele é maior do que o dos maiores. Então, assim, primeira coisa, todo mundo cresce, né? 3 dígitos não é uma coisa fácil de crescer em lugar nenhum. Então, quando a gente pensa na Black Friday, eu estou falando de tanto menores quanto maiores crescendo 3 dígitos. Só que o patamar dos sites menores é maior do que o dos maiores. Então, assim, tem crescimento para todo mundo, só que a base dos menores ele é um pouco menor do que a dos maiores. Então, eles tendem a crescer mais. Então, só para mostrar que realmente tem oportunidade para todos, tá? Independente do perfil. E aí, quando a gente vê, por exemplo, marcas como Reserva, que não é uma marca de moda que é super conhecida, mas ela é uma marca que, comparando com o patamar de faturamento dela em relação a uma Renner, uma Riachuelo, é uma marca menor. Ainda assim, crescendo 305%. E Kezak, super nichada em beleza, etc., crescendo 185%. Então, são alguns números que mostram o quanto realmente tem como ser crescimento para todos, né? E aí, essa coisa do crescimento para todos e do bolso ser um só, e como eu mostrei para vocês, passagens e hotéis crescendo 9 pontos, aqui, por exemplo, a gente mostra isso também. Olha quando eu pego a antecipação das pessoas e a evolução das buscas, desde setembro até dezembro, que são essa temporada de fim de ano, que tem muito impacto, principalmente pelo 13º, a gente vê que turismo cresce, mas com grande pico em novembro. A gente vê que auto cresce, com algum pico já em novembro também, então a curva fica mais alta para meios de recebimento e para moda esportiva. Aqui foi só uma ilustração, porque a gente está querendo dizer o seguinte, ela é uma data que está atraindo não só pessoas que querem comprar produtos, mas pessoas que também querem comprar serviços, e produtos de maior ou menor valor, né? Considera o Natal, mas é que, no fundo, o patamar da Black Friday ele é tão alto que parece uma queda, mas se você tirar a Black Friday, ainda é mais alto do que o resto do ano, entendeu? E aqui a gente está falando de busca. Então, na verdade, tem um planejamento envolvido, né? Porque na busca a pessoa está formando a opinião dela. Não necessariamente ela vai comprar na Black Friday para ali, entendeu? Eventualmente, ela tem... Vocês vão ver as categorias, tem categoria que a pessoa pesquisa um mês. Então, às vezes, ela começa a pesquisa em novembro e termina em dezembro e termina para comprar perto do Natal, entendeu? É só que o patamar dela é muito concentrado nesse dia, porque, como tem muita oferta, as pessoas pesquisam muito mesmo. Mas o patamar de dezembro é super importante também. O que seria meio de recebimento? No fundo, as pessoas querem saber tipo, formas de pagamento. Esse dado é importante, por exemplo, para todos os serviços bancários. Então, cartões de crédito e bancos usam. Busca assim, nesse período, se eu posso parcelar em mais vezes. Também. E o alto seria? Carros. Automóveis mesmo. Agora os pagamentos digitais já começam a entrar também. É de comerciante que está pesquisando? Dos dois. Aí é o usuário perguntando tipo as coisas mais, né, tipo aleatórias que você pode imaginar, mas o que mostra aqui quando a gente vê meio de recebimento crescendo tanto é uma propensão a, por exemplo, parcelamento, uma propensão à abertura de uma conta, a se cadastrar um cartão de crédito, a instalar, por exemplo, qual é o nome daquele eu uso até no meu celular, que você paga digital, que é um token. Tipo qualquer uma das wallets que você usa. Uma busca pelo crédito para uma compra futura. Exato, ou até imediata, entendeu? Mas mostrando essa propensão a gastar. Tudo bem? Tá. E aí aqui, então, a gente ilustra como isso acontece para várias categorias. Então, até sex shops vende mais, né, gente? 24% de crescimento. Gaita, por exemplo, temos aqui na audiência uma pessoa que comprou uma gaita, que eu conheço pessoalmente. Vitor comprou uma gaita no ano passado. 3 gaitas foram vendidas no Brasil. As 3 para 3 amigos meus que nunca tocaram a gaita. Mas vocês veem esse crescimento de 42% eram eles pesquisando, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, a gente tem carrinho de bebê, colchão, produto para pet. O que a gente vê aqui de grande agrupamento, né? Que acho que é o mais legal a gente só entender o racional.
Eu vou mostrar para vocês isso no detalhe daqui a pouquinho, mas assim, o principal tem itens de muito alto valor agregado, que é importante, porque a gente sabe que a gente vai gastar uma vez um negócio que é caríssimo, então precisa pesquisar muito para estar seguro do que está comprando. Tem itens que você compra sempre e que, no somado do ano, representam muito da sua carteira, que são os itens de reposição, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. E tem os itens que tipo, você está ali porque você sabe que está uma oferta super agressiva. Por exemplo, cápsulas de café. Vamos combinar, que aqui toma tanto café que precisa tocar, a não ser que seja dono de um escritório, mas aí já tem uma parceria possivelmente com a Nespresso, né? Quer dizer, que consumidor final que faz um estoque de cápsula de café? Tem, né? Vocês estão vendo que 213% não é um crescimento pequeno. Então, assim, pensem nas coisas mais inusitadas, as pessoas estarão buscando por elas. Isso aí é para quando você receber a pessoa em casa, você tem uma variedade de... Entendi. Ah, você comprou, você pesquisou. Gente, ele pesquisou, entendi. Não, brincadeira, eu comprei ano passado. Eu comprei com um amigo meu. Aí eu fui ver se tinha crescido. Você toma o café, mas você sabe que ele tem lá disponível. Na hora que você quiser, ele está ali. Eu fiz isso mesmo, eu fiquei com várias caixinhas coloridas da Nespresso. Assim. Se você vai comprar, pô, você vai demorar uma semana para chegar. Eu já comprei, está ali. Se alguém vier em casa, tem um monte ali para oferecer. É isso aí. E é legal que aí tem os dois lados, né? Tem tanto o varejo e indústria puxando e ofertando esse tipo de produto aqui para alta, foi algo que foi construído nos últimos anos. É. O consumidor pesquisando também, então tem os dois lados. O que o Vitor está comentando, que é uma coisa super bacana, é que existe a oportunidade de, por exemplo, quando a gente vê o crescimento de fralda, que foi o exemplo que ele citou, cadê fralda aqui? Lá em cima, 183. Isso, 183, lá em cima, aquela cuequinha ali, aquela fraldinha. Isso foi estimulado muito por Walmart, através de uma estratégia. A fralda não era, na verdade, uma categoria tão destacada no Brasil para essa data, já era lá fora. E aí o Walmart veio nos últimos anos consolidando a estratégia deles de desconto. Os hipermercados muitos são associados a fraldas e, por exemplo, pneus, que são itens de alto valor agregado. E aí eles vêm ofertando isso, e aí aos poucos as pessoas entenderam, puxa, eu sei que nessa data, eu que tenho gêmeos, eu que tenho um filho que acabou de nascer, etc., quero estocar fraldas, né? Era nessa linha, né, Broto? Isso, e acaba construindo, o que a gente vê, acaba construindo associação com a loja. Então, o que a gente tem visto, pelo menos o varejo fazendo muito, é construir associação com certas categorias que são chave para o negócio deles. O Walmart fez muito com fralda, e a gente tem visto outros varejistas já construindo, principalmente antes da data. Então, recentemente, a Amazon está fazendo Book Friday, então já criando associação com a data para colher os frutos na Black Friday como um todo. Você ia perguntar alguma coisa? A gente não aprofundou em alimentos, tá? Sinceramente, não é uma categoria... Eles fazem. Não, eles fazem, e eu acho... o que eu acho, assim, eu trabalhei 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, então posso falar isso com bastante conhecimento. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem maturidade para comprar alimentos online, é muito pequeno ainda. Tem uma oportunidade enorme de influência no digital nisso, de formação de opinião, etc. Alguns apps, então, o próprio Grupo Pão de Açúcar desenvolveu um app muito bacana para o Extra e para o Pão de Açúcar, que vai nos ajudar a disseminar esse hábito, mas esse não é um hábito disseminado nem nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são dois países super maduros digitalmente, a penetração ainda é pequena. Então, o que acontece é que, dentro da cesta alimentar, como o varejo trata, eles conseguem vender muito bebida, porque tem ticket médio mais alto, algumas categorias, mas o grosso do varejo alimentar, que é o perecível, etc., acaba não tendo tanta vazão no... Então, eles fazem estratégia muito focada em algumas categorias, entendeu? Então, a gente não aprofundou nisso, tá? Não é o foco. Boa. Mais que um dia, o que eu falei um pouquinho quanto antecipou. Então, olhando para os dados de quinta-feira, que vem crescendo muito, a gente viu que a previsão em 2017, que a nossa estimativa é que ela cresça, a sexta-feira cresça de 15% a 20%. Quando a gente olha para os dados de 2016, a virada, que é considerada entre 8 da noite de quinta-feira e 8 da manhã de sexta, cresceu 60%. E aí a gente está falando de um faturamento um pouco menor, ela ainda representa um quarto, né? 519 milhões no ano passado, sendo que ela faturou 1,9 bi. Estou falando de um quarto do faturamento, mas com um ritmo de crescimento bem alto, né? Então, a gente acredita que esse ano, se ela talvez possa se aproximar de um terço, né? Então, de 25% para 30%, pode ser. Com o volume de pedidos crescendo 23%.
Quando o volume de pedidos não acompanha o crescimento do faturamento, o que a gente está dizendo? Que tem um ticket médio alto também, né? Então, o faturamento está crescendo mais do que o volume de transações. Então, só para pensar que assim, já é uma data que tem um ticket médio alto, vocês vão ver agora, e a quinta-feira ela tem uma oportunidade também muito boa. Então, olhando para esse ticket médio, quando a gente pensa na segunda à quinta, então na semana da Black Friday, a gente perguntou para as pessoas quanto elas declaravam que elas gastavam, que elas pretendiam gastar. Aí, olhando para 2016, que foi como elas se comportaram no último ano, eu tenho um ticket médio de quase R$ 1.500 entre segunda e quinta, e um ticket médio de 1.470 no sábado, domingo e segunda. Segunda, não sei se vocês lembram, mas se chama Cyber Monday nos Estados Unidos, e alguns varejistas trazem isso aqui para o Brasil na segunda, então tem um movimento bom, principalmente para eletrônicos, enfim. Quando eu olho a data em si, que tem uma grande concentração, no fundo, o que a gente vê é o gasto médio, no dia em si, um pouco menor. Aqui a gente pode ter vários insights, tá? O primeiro é que, assim, como os patamares de sexta-feira acabam concentrando uma guerra de preço maior, acaba que o desconto pode estar puxando esse gasto médio para baixo. O gasto médio, gente, só para alinhar o conceito, não é ticket médio. Gasto médio é o quanto a soma dos tickets médios dá. Então, se eu comprei 4 categorias em 4 empresas diferentes, e aí eu somei e acredito que gastei 1.140, é isso que eles declararam, entendeu? Pode ser 200 num, 140 no outro, enfim. Então, aqui o ponto todo é o seguinte, no dia tem uma grande concentração de compras, grande parte das pessoas compram na data, mas o dia que antecede e os 3 dias depois, os dias que antecedem e os dias posteriores, são super importantes porque o ticket médio é um pouco mais alto, tá? Bom, aí aqui, pensando no que as pessoas compraram, o que explica se elas planejaram, se elas compraram por impulso, etc., o que a gente vê, principalmente, é as pessoas planejando, né? Então, tem 33% declarando que planejaram, outras 23% declararam que compraram porque acharam que a oferta valia a pena. Então, às vezes, de quem comprou no ano passado, quem planejava comprar uma coisa acabou comprando outra? Alguém? Porque você está zapeando ali, às vezes, um ticket, né, um item que é caro, e aí você encontra uma outra oferta e viu que ela estava super em conta, algo que você quis aproveitar, né? Aí, de repente, você não estava nem planejando, mas viu que, na verdade, era uma ótima oportunidade e acabou fechando. Então, vocês veem que, no fundo, tem um lado de planejamento, mas tem uma coisa das pessoas estarem muito de olho, caçando um pouquinho das oportunidades, né? Então, aí entram depois algumas coisas como reposição e estoque de presentes para o fim do ano, tá? Mas o principal é essa parte de planejamento e ofertas que estavam agressivas. E aí, quando a gente olha o destaque disso para algumas categorias, quando a gente vê o planejamento, a gente vê que categorias como eletrônicos, móveis e eletrodomésticos têm ainda mais declaração para isso. E a gente vai ver agora enquanto as pessoas se antecipam para essas compras, tá? No caso de valer a pena aproveitar uma oferta para beleza, por exemplo, categorias como dermocosméticos, que tem um ticket médio muito alto, né? Então, muitos cremes que você compra custam 100, 200 reais. Se você tem 20% de desconto, 10% de desconto, já justificam, né? Então, às vezes, você faz um estoquinho de um ou outro item. No caso de não estava planejando para comprar, mas vi na Black Friday e aproveitei a oportunidade, moda se destaca aí porque tem toda uma questão muito mais de impulso, de indulgência. Né? Então, estou precisando de um vestido preto para sair à noite. Já tem 7 no armário, mas estou precisando, que eu não tenho um novo. Né? Então, é aquela coisa da necessidade, né? Disfarçada de... Quer dizer, indulgência disfarçada de necessidade. Então, a gente vê essas diferenças aí nos comportamentos. E aí, quando a gente olha as principais categorias, pensando nos dias que antecedem e nos dias que... Na Black Friday, nos dias que precedem a Black Friday, o que a gente tem é uma grande concentração, sim, no dia, mas, por exemplo, itens esportivos e serviços têm uma antecipação grande, né? Móveis tem uma coisa muito depois também. Então, tem um processo de compra, mas tem um processo de pesquisa. Né? E aí, acho que esse que é o ponto. Aqui, a gente está falando um pouquinho da compra. Tem gente que deixa para depois, tem gente que antecipa. Agora, quando eu olho a pesquisa em si, essa barrinha, as barrinhas azuis, tanto a mais clara quanto a mais escura, então a mais clara é vários meses antes. O que, para um brasileiro, vamos combinar aqui, quem aqui já ouviu falar que brasileiro decide de última hora? Levanta a mão. Obrigada. Quem aqui acredita que esse hábito está mudando, levanta a mão.
Exatamente. Então, assim, as duas coisas são verdade. Sim, o brasileiro decide muitas vezes de última hora, mas a gente sabe. O brasileiro nasceu na crise, né, gente? Então, a gente sabe o quanto o orçamento precisa render. O que acontece com o digital é que esse processo de empoderamento de pesquisa ele mudou drasticamente. O que as pessoas fazem é assim, puxa, quando eu comecei a pensar numa categoria, eu já começo a pesquisar. Não preciso mais bater perna, não tem mais essa coisa de ficar indo em loja. Mesmo que eu vá comprar numa loja, eu pesquiso muito no digital. Então, é isso que a gente discute aqui. Ó. Se vocês olharem essa barra azul clara, vários meses antes, eu achei chocante. Para games, 20% declarando que vários meses antes, é porque o gamer ele sabe quando acontecem os lançamentos, quando vai ter o lançamento do console, do jogo. Então, é uma compra muito planejada, né? Ele já fica muito de olho, muito antenado. Bom, vamos para a azulzinha. Quando a gente pega o azul escuro, um mês antes, que eu já acho altíssimo, um patamar super alto. Olha que destaque para móveis, eletrônicos e games, que são essas categorias mais planejadas, né? Aí, se a gente pegar, vamos somar as duas verdes, né? Que é a verde 15 dias e nos dias que antecedem a data. Eu estou falando de um patamar de mais ou menos 50% falando que pesquisam 15 dias ou na semana anterior. Então, essas categorias, elas, aqui eu estou falando, sim, de artigos esportivos, beleza, móveis, moda. Moda, ela tem um pouquinho mais... Moda e beleza, como são tickets médios um pouquinho menores, elas ficam um pouquinho mais na própria data, mas elas também têm uma antecipação, né? 44% pesquisando 15 dias antes, também tem um nível de formação de opinião que antecede a data. Então, no fundo, independente do ticket médio, vai ter gente formando opinião sobre as ofertas antes, vai pondo no carrinho, deixando na wishlist, enfim. Então, acho que essa antecedência que a gente precisa... Oi. Eu entendo que cada categoria tem um público-alvo diferente, né? Essa pesquisa, as pesquisas foram feitas com um público-alvo mais favorável para cada categoria ou é um super geral? Super geral. Era uma amostra representativa da população brasileira. Meu compromisso não era aprofundar em nenhuma categoria. Meu compromisso era mostrar que as pessoas estão comprando mais e que elas compram mais categorias. E que isso acontece de maneiras diferentes. Porque, à medida que eu, por exemplo, teve uma Black Friday que eu estava equipando uma casa. Então, eu estava comprando eletrônicos e eletrodomésticos. Eu comprei todo tipo de categoria, entendeu? Eu sou uma só. Então, no fundo, quando a gente pensa nessa enxurrada de gente, nova ou antiga, que está comprando, já comprou na data outras vezes, às vezes eu sou assim, eu posso ser target para uma marca de moda e quero comprar um vestido, mas posso também querer comprar uma nova TV. Não dá mais para olhar o consumidor, pelo menos nessa data e Natal, como uma pessoa de uma única categoria, entendeu? Porque, especialmente no digital, eles ficam mixando muito. Então, o comportamento ele é uma compra um pouco mais desconstruída, mais fluida, entendeu? Então, assim, sim, como marca, se eu fosse a Samsung, se eu fosse a Brastemp, eu diria, sim, eu tenho que olhar para o meu target, eu vou fazer uma estratégia focada no meu target. Mas eu, como pessoa de insights e pessoa que trabalha no varejo, eu tenho que olhar para o consumidor de uma maneira um pouco mais abrangente. Tá? Beleza. E aí, bom, vai além do atributo preço, né? Então, o que é o ponto? Quando o preço realmente é essencial. Qualquer pesquisa que você faça, com qualquer data, qualquer target brasileiro ou não, a principal coisa que as pessoas vão declarar é que o fator de desempate ou driver de escolha de uma marca, de um produto, é preço. Porque você pode amar a marca, mas se ela for R$400 mais cara do que a outra, isso vai te fazer pensar. Você pode até decidir pagar R$400 por uma marca porque você acredita nela. Isso, sim, marca é um fator de desempate que eu vou mostrar. Mas o preço ele é o comparativo inicial principal. Só que aí, quando a gente olha, então, o que eu comentei, né, 49% das pessoas declaram que olhar para preço. Legal. E o resto? O que impacta? E aí a gente tem a questão de confiança muito forte. Né? Então, se 49% das pessoas declararam que preço é importante, eu tenho 51% das pessoas dizendo que confiança e experiência de compra... Então, confiança são os dois primeiros atributos ali, né? Que é na loja e na marca. Mas os três de baixo, frete, pagamento e tempo de entrega, tem a ver com experiência. Então, o quanto, na verdade, esse varejista está entregando dentro de um prazo... Gente, não adianta eu comprar um negócio e falar que vai entregar para mim 14 dias depois, 70 dias depois. Tem site que oferece isso. Não me parece um serviço, parece um desserviço, a não ser que você esteja importando uma máquina colheitadeira. Tipo, fora isso, ninguém tem essa paciência. Não é? Alguém aqui já recebeu um prazo desse? Tipo, você vai comprar e fala assim, 30 dias úteis. Vocês já viram quando compra na China? Eu não compro na China, mas tem gente que compra. 30 dias úteis. Gente, você nem lembra que você comprou aquele negócio, o negócio chega. Quando ele chega na sua casa, você não lembrava. Né? Então, esse tempo de entrega e o frete, etc., eles entram nesse pacote de experiência da loja. E aí é importante, porque se você
Tudo bem, digamos que eu topei os 30 dias úteis. Comprei no Alibaba, ele vai demorar 30 dias úteis. Eu topei. Se ele prometeu 30 dias úteis e chega em 45 dias, ainda para no correio, aí eu tenho todo aquele trabalho, isso tudo impacta a minha experiência. Eu posso até voltar a comprar, mas, eventualmente, por R$2, R$3, eu vou falar, gente, por que eu vou ter essa experiência assim? Eu vou comprar numa marca brasileira que vai me entregar e não vai parar no correio, enfim. Então, tem um conjunto aqui que está muito tangível para as marcas. Não é só a guerra de preço sangrando margem que faz você ganhar o jogo, mas, sim, você pode ter um preço agressivo, só que, se você tiver uma experiência ruim, o cliente não volta, né? E aí a gente vê que essa fidelização, a gente vê uma tradução muito boa disso quando as pessoas declaram que 2/3, né, desses entrevistados compraram nas mesmas lojas. Então, quando eu vejo todas as compras, quase todas, e metade das compras nas mesmas lojas, eu estou dizendo o seguinte: eu, sim, tenho vontade de comprar em outras lojas, como é o caso daquelas ali, ó, que falam boa parte em novas lojas, todas as compras em lojas diferentes. Estou falando de 23%. Mas eu tenho grande parte dizendo que compra nas mesmas lojas. Então, tem um fator fidelizante aí, que é a marca, a experiência, o quanto você consegue fazer com que esse cara volte, dê descontos diferenciados para ele. E aí a gente tem conversado com os varejistas de discutir certas ideias, como, por exemplo, o Amazon Prime, né? Não o Amazon Prime em si, mas coisas inspiradas como essa. Então, por exemplo, o Amazon Prime nada mais é do que uma anuidade que você paga para ter certos descontos ou uma entrega mais rápida, sem um custo, ou com um custo menor do que um cliente que não fosse teria. Quando a gente pergunta para o consumidor se ele estaria disposto a pagar, né, uma taxa para ter alguns benefícios exclusivos, a gente já vê 23% das pessoas declarando que sim. Não é um número alto, não acho que é uma ideia que vai ser para todos. Eu acho que é uma ideia que é para poucas pessoas, mas esses talvez sejam as pessoas que a gente tem que identificar na base de clientes para premiar, né? Então, será que esse cliente, que é super fiel, etc., não merece um tipo de desconto diferenciado para ficar ainda mais fiel à minha marca, né? Já que tem espaço para fidelizar? E aí, dentre as pessoas que disseram que não compraram, a gente vê que grande parte não comprou porque não tinha dinheiro. Então, não é uma rejeição à data, é uma rejeição, na verdade, ao momento que a pessoa vive, porque ela está com uma restrição orçamentária. Só que, daí, quando eu olho para esse dado e eu vejo que as pessoas pretendem pagar utilizando o cartão de crédito parcelado e compra, e a experiência de compra é importante, olha como é importante, na hora que a pessoa vai finalizar, eu oferecer diversas formas de pagamento. Eu ter um boleto que dá desconto, eu oferecer um parcelamento através de cartão de crédito, eu ter as carteiras digitais, eu ter várias formas que podem ajudar a pessoa a finalizar a compra da melhor maneira para ela, né? Aqui, pagamento em dinheiro tem um patamar até representativo, porque, como tem muito crescimento de loja física, em loja física esse tipo de pagamento ainda é muito importante, né? E aí, a coisa foi para a rua, a gente tem discutido muito do quanto ela se movimentou já do e-commerce para as lojas físicas. Então, quando a gente discute o patamar de crescimento dela, de mais ou menos 17% em 2016, quando eu pego essa sexta-feira e trago ela para a loja física, o patamar de crescimento foi de 3,5 vezes mais. Porque tem aí uma grande oportunidade, porque ela foi uma data que, como a gente comentou, originalmente surgiu muito no e-commerce. Então, as lojas físicas estão realmente se consolidando nessa data. E aí a gente vê, com dados do Waze, né, nossos amigos do Waze, que também são colegas lá do Google, o que acontece? A gente vê que tem uma busca muito grande nas sextas-feiras, que, enfim, tem uma busca sexta-feira para você ir no cinema, etc. Só que, quando a gente pegou a sexta-feira da Black Friday em si, o volume, a média de navegação para a loja física, ela é 68% maior do que as sextas-feiras no geral. E aí, quando eu olho isso por segmentos das lojas, a gente vê um grande destaque para departamentos, roupas esportivas, enfim. Então, tem todo tipo de gente buscando. Então, tem um pouquinho a menos, quer dizer, quando eu penso no geral 68%, shoppings um pouco menos. Porque o patamar de shopping numa sexta-feira já é muito alto. Então, o crescimento da própria Black Friday não é tanto. Mas, quando eu olho roupas, quando eu olho até super hipermercados, o insight que ela estava falando deles fazerem oferta de alimentos no dia, está gerando tráfego, né? Móveis e decoração e livraria, você vê que tem patamares super altos, né, de crescimento nesse período. Então, mostrando o quanto o digital influencia essa geração de fluxo para a loja física. E aí, um outro ponto que nos ajuda a entender o quanto, na verdade, de fato está incentivando as pessoas a irem à loja, é o crescimento de retiro em loja. Então, eu não sei se vocês sabem, mas muitas marcas já oferecem esse serviço de você comprar online
e retirar numa loja física. Isso já é super disseminado na Europa, nos Estados Unidos, porque muitas vezes a pessoa não quer esperar, às vezes ela não quer pagar o frete, e às vezes ela tem uma loja próxima dela, né? Então, isso é um ganha-ganha, tanto para o varejista quanto para a pessoa, porque, no fundo, o consumidor economiza, às vezes tempo, às vezes dinheiro, e o varejista ganha em logística, né? Porque ele tem ali uma grande... Se ele é um varejista que tem lojas físicas e lojas virtuais, ele tem uma grande economia e sinergia entre os negócios. E aí, quando a gente olha o crescimento, o patamar de crescimento da Black Friday por retiro em loja, ele é muito maior, ele é o maior do ano. A gente vê que a curva de crescimento né, assim, tem uma tendência positiva. Natal é um pico, mas Natal, apesar de ser um pico, ainda assim é 2 vezes menor que Black Friday. Então, tem uma grande oportunidade de estratégia on e off na data, né? As pessoas entendem que tem um trânsito entre os dois universos. E aí, para a minha última parte, antes do Vitor mostrar para vocês algumas oportunidades sobre como atuar na data, eu queria mostrar para vocês o que foi uma segmentação que a gente fez com a Provokers, para entender o perfil das pessoas que estão comprando na data. Tá? Então, aqui são meus 3 últimos slides. A gente viu que tem 3 segmentos que são bem associados à data positivamente. Então, são pessoas que têm um engajamento maior, têm uma positividade em relação à data. E aí a gente tem 2 outros segmentos que ou não estão ainda tão engajados porque não acreditam ou porque não curtem esse movimento tão promocional, né? Como é que isso funciona? Então, assim, quando eu pego os 3 da direita, né, então, os participativos, os empolgados e os apaixonados, eles somam aí mais de 1/3 dos entrevistados, né? E aí, quando a gente pega os inseguros e os descrentes, a gente está falando de um patamar de 38%. Como é que acontece? Aqui, quanto mais engajado eles são, mais eles acreditam que ele tem bom negócio, e eles não têm tanta dúvida se eles deveriam acreditar na data. Eles querem só ter a certeza de que eles estão tomando a melhor decisão. Aqui, tem uma associação ou negativa com a data, ou uma insegurança, é um volume tão grande de ofertas que eu não sei se eu estou tomando a melhor decisão. Então, um pouquinho disso que a gente vai ver no detalhe. Tá? Então, os descrentes, eles são, só para lembrar, né? Os descrentes são 16%, então eles são os menos engajados, eles são um número menor do que os apaixonados, são os mais engajados. Estou falando de 16% para 18%. Então, assim, a relação com a data, ainda assim, é muito positiva. Esses 16%, eles são desconfiados em relação aos descontos. Então, são possivelmente pessoas que já tiveram no passado alguma experiência com a data, ou ouviram falar que ela era metade do dobro, enfim. Então, não tem uma ligação positiva com a data, né? Então, eles precisam de uma confirmação de que aquele preço é o preço bacana. Os inseguros, na verdade, assim, puxa, eu não estou dando conta desse volume absurdo de ofertas, eu já não sei mais se o que eu estou vendo é realmente bom. Então, tem uma sensação... Assim, puxa, podia ser um bom negócio, mas eu não tenho certeza que estou fazendo um bom negócio, né? Então, eles acabam tendo suas decisões muito influenciadas por terceiros. Os participativos, eles são interessados pela data, eles têm uma associação positiva e eles querem saber todas as informações possíveis de colegas. Eles tanto querem dar informações sobre o que eles compraram, quanto saber o que os amigos compraram. Os empolgados, eles não sabem o que eles querem até eles verem. Mas aí, quando eles vêm, eles vão lá e decidem, entendeu? Então, são os impulsivos, né, numa nova fase, aí, porque são as pessoas que sabem que vai ter bom negócio e ficam de olho em várias oportunidades, não necessariamente planejam isso tanto. E aí, os apaixonados, eles são super envolvidos e eles, na verdade, precisam se sentir premiados, porque, possivelmente, são pessoas que já compraram várias vezes, então, entendem que a data traz um pacote dentro daquela declaração de eu gasto dentro do quanto eu estimava, um pacote racional e emocional bom para essas pessoas. Tá? Bom, trazendo alguns highlights para vocês, a gente não precisa ficar tão de olho em todas essas informações, mas a gente sabe que os participativos, que são aqueles que comunicam o que gastam, né, e como gastam, e os apaixonados têm os maiores tickets médios. Né? Então, os apaixonados gastam 524 e os participativos gastam 600. Aqui tem uma hipótese boa. À medida que eu troco com o outro uma coisa boa que eu comprei e eu me sinto seguro, eu posso elevar meu ticket médio, porque se o meu amigo, que eu sei que conhece tanto de tecnologia, comprou um computador,
Eventualmente, eu estou precisando de um computador, eu confio tanto nele que, putz, eu vou facilitar minha compra. É um cara que manja tanto. Então, a formação de opinião, que a gente sabe que é tão forte para o varejo boca a boca, aqui reflete nesse ticket médio, né? Uma coisa bacana a gente ficar de olho. Outra coisa, quando a gente pensa nos descrentes e nos empolgados, os empolgados são aqueles caras que são mais impulsivos, né? Mas olha o patamar deles de lealdade à loja. Né? É super alto, 69%. Então, as pessoas declarando que compram sempre nos mesmos lugares. Então, assim, tem gente leal dentro da sua marca que vai comprar por impulso. Fala. É o quanto, se você pensar na média total dos entrevistados, o quanto acima eles estão. Então, por exemplo, quando eu acabei de dizer que, por exemplo, o valor médio gasto dos apaixonados é de 524. Em relação à média, eles estão 5% acima da média dos entrevistados, tá? Por exemplo, os participativos estão 20% acima da média. E aí, quando eu falo de pesquisa on e off, olha aqui os inseguros e os descrentes, como eles ficam pesquisando, tanto no on quanto no off. Né? Então, assim, eles ainda não estão tão engajados, então eles ficam, vão muito para a loja física, o que, às vezes, torna o processo um pouco mais desgastante, porque parece que dá muito trabalho. Né? Custar mais no digital, parece dar menos trabalho. Então, só para mostrar um pouquinho da natureza deles para vocês. Então, aí, fazendo um recap para vocês, que daí agora o Vitor vai falar um pouco mais de exemplos e cases bem bacanas para inspirar. A gente comentou, então, a nossa analogia que a Black Friday ela é uma escalada, e essa escalada ela já começou, muitas marcas já estão se planejando sobre isso desde julho, importante se antecipar. Ela já consolidou e ela já tem um enorme potencial, então a gente vê os patamares de crescimento acima do on e do off, né? E aí é importante a gente entregar serviços e rapidez, enfim, nas nossas soluções. Ela já é para todo mundo, então vocês viram a quantidade de pessoas que estão comprando mais categorias, e estão se planejando, então, com intenção de compra para várias das categorias. Ela já é mais do que um dia, então vocês viram o patamar de crescimento de quinta-feira, viram como o ticket médio durante a semana é mais alto do que a própria sexta-feira, então é bom ficar de olho e pensar nessa estratégia para os dias anteriores e posteriores à data. Ela vai além do preço, então, além dos 49% de pessoas que declaram que compram por preço, tem, sim, uma grande associação à confiança na marca do produto e do varejista, e também a experiência de compra. E ela é omnichannel, né? Quer dizer, é importante a gente, quando a gente vê gente no Waze declarando que está indo buscar o endereço de uma loja no dia da sexta-feira, ou gente que está querendo retirar em loja, eu estou falando de uma estratégia on e off, né? Então, o quanto a gente tem isso bem empacotado. E, por fim, a gente pensar nesses segmentos que a gente trouxe, identificar na nossa base de clientes o quanto a gente tem gente que sempre compra, gente que só comprou uma vez, que tipo de ofertas essas pessoas compraram para fazer uma coisa relevante e premiar esses clientes que são fiéis e que podem comprar com a gente mais vezes. Bom, era isso. A gente depois vai abrir mais um bate-papo, mas vocês querem aproveitar e fazer alguma pergunta para mim agora, antes do Vitor começar? Fala. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Nos Estados Unidos, ela vem logo depois do principal feriado. Isso. Que é Thanksgiving. No meio dele, né? Na verdade, junto. E, no Brasil, o pessoal não está antecipando as compras de Natal na Black Friday. E talvez janeiro não seria uma data interessante para ter uma Black Friday? Então, na verdade, a gente, como parceiro dos varejistas, não discute quando ela acontece, porque, no fundo, o que o varejista decidir fazer, a gente vai apoiar nesse sentido, né? Não cabe a nós interferir no calendário. Mas o teu gancho é super importante. O que acontece? Ela nasceu nos Estados Unidos como uma data offline. Então, ela é uma data que gera fluxo em loja. As pessoas estão em casa, então elas vão para as lojas. Elas compram online? Compram, porque, né, o mercado americano é aquele potencial de consumo absurdo, tanto para on quanto para off, tem para todo mundo. Ela virou uma data global, mas o Brasil acaba fazendo muita coisa parecida com o que acontece nos Estados Unidos. Então, eu vejo pouca... Eu vejo assim, se decidirem ir para janeiro ou para qualquer outro período, não vão deixar de fazer o que acontece na Black Friday. Então, a gente vai estendendo cada vez mais o período de compras das pessoas, porque o consumidor vai aproveitar todos esses momentos de oferta para comprar. A questão da canibalização com o Natal, ela acontece, mas ela é menor do que o crescimento das duas datas em conjunto. A gente já estudou isso, principalmente para o e-commerce. Talvez no offline, pela fraqueza dos dados divulgados, a gente tenha mais dificuldade de estimar isso, porque é o grande volume, mas é o que tem menos dados estruturados. Mas a canibalização entre Natal e Black Friday, ela era bem menor do que o crescimento. O que a gente vê é uma grande temporada de vendas, mas não necessariamente o enfraquecimento do Natal por conta disso, entendeu? Porque, se vocês lembrarem, a declaração de pessoas que compram para presente é de 9%. Então, sim, tem gente que se planeja.
e vai comprar com antecipação, mas ainda não é o principal patamar, entendeu? Então, você disse que o Natal e Black Friday juntos crescem no e-commerce, as duas datas juntas ainda crescem, ou seja, Crescem. por mais que supostamente tenha caído a venda do Natal, quando você soma as duas datas, cresce ao que a venda se do tinha Natal no patamar e-commerce antes. não caiu, tá? É que, assim, o Natal no e-commerce ele é mais do que o dobro da Black Friday, porque a gente está falando de uma temporada de vendas que não é um dia. A gente está falando de uma temporada de vendas que é de quase um mês. Então, ela, como data, é o dobro de faturamento do que a Black Friday e ela continua crescendo, cresce 2 dígitos. Então, é um crescimento importante. Não é uma data... É que a Black Friday é importante porque ela é muito concentrada. Então, é essa a diferença de característica. Mas o Natal, como faturamento, ele é mais importante do que a Black Friday ainda, porque ele é uma temporada maior, entendeu? Mas vamos dizer assim, no período de 30 dias, ou 40 dias, do dia 20 de novembro ao dia 24 de dezembro, somado esse período todo, comparado com anos anteriores, o e-commerce ainda cresce. Ainda cresce, ainda cresce. O microfone. Passa para ele ali, por favor. Obrigada. Você sabe me dizer o interesse em compras internacionais durante o Black Friday? Smartphone na China, por exemplo? Tá, para essa edição especificamente, nessa pesquisa a gente não testou isso. O que a gente viu, a gente já fez em outros estudos, é que o brasileiro tem comprado bastante em sites internacionais, a gente viu muito para moda, principalmente. Menos para categorias... Sim, eletrônicos bem baratinhos, sim, mas não smartphones. Na época, a gente não viu isso como um destaque. Mas principalmente pela confiança de trocar o produto, no fundo. Porque, por exemplo, se você comprar um Xing Ling aqui, e a gente sabe que esse mercado existe, e ele é importante, mas você comprou numa barraca, no dia seguinte você troca. Mas se você comprar num site, você não sabe se esse ticket médio vai ser super alto, que garantias você vai ter, entendeu? E tem a questão toda também alfandegária, enfim, de ficar retido no correio. Então, a gente não vê isso como uma coisa relevante, não para tickets médios maiores. Fala. E a gente vê muito interesse por essas marcas de fora, principalmente chinesas, muito lastreada com relação ao dólar. Então, se o dólar sobe muito no Brasil, o interesse por elas cai. E ao contrário, né? O dólar começa a cair, o interesse sobe como um todo. E muito pautar nas categorias de ticket médio menor. O que eu recomendo super vocês olharem, o Web Shoppers faz um estudo cross-border. Então, eles analisam onde que as pessoas compram, como que está sendo a periodicidade e assim por diante. Então, vocês podem dar uma olhada nos últimos 2 reports, eles têm os dados. Isso. Vai no site deles, eles têm um reporte detalhado sobre esses principais sites que as pessoas compram, assim por diante. Uma dúvida em relação ao seguinte, parte da pesquisa que é realizada nas buscas que as pessoas fazem no Google, por exemplo. Uhum. A relevância do que aparece em quem está vendendo diz respeito com a quantidade de dinheiro que elas estão gastando em marketing. Tem como avaliar quanto vale a pena em relação ao estoque e se vale a pena, como te ranquear lá na frente, que eu já vi, por exemplo, o Magazine Luiza do Mercado Livre vendeu mais do que o Magazine Luiza da Loja Real por uma questão de mídia e tudo mais. Então, a relação de gasto de dinheiro das marcas e lucro real, como que vocês têm alguma análise de como isso é feito? Porque... A gente não analisa o detalhe da informação do cliente, a não ser que ele peça, né? A não ser que ele faça com a gente um estudo conjunto, porque, no fundo, muitas empresas não abrem a sua estratégia. Claro que os mais parceiros sempre pedem, a gente trabalha muito em conjunto com eles. Isso varia muito de categoria para categoria. E muito da estratégia do cliente, o quanto ele tem punch para dar um desconto maior ou menor, o quanto ele antecipa certas ofertas, o quanto ele está presente na hora do lançamento. É muito difícil ter um dado geral sobre isso, sabe? Porque você pode ter a melhor oferta possível de um negócio que já passou a onda, e aí você não vende. Só que, eventualmente, a gente sabe que, por exemplo, para principalmente smartphones, as pessoas começam buscando o último que foi lançado, acabam comprando o penúltimo, porque não tiveram dinheiro para pagar o último. E os caras começam a sacar esses movimentos e acabam tendo estratégias super boas em relação a esse comportamento do consumidor, que parece não ser intuitivo, mas é. Quando a gente pensa na classe A, né, que é o que todos nós aqui somos, a gente, quando vai compra o último lançamento, possivelmente, e fica com aquele celular um tempo. Mas, quando você pensa na classe média, tem outros insights que vêm, e eles que estão entrando para comprar no digital. Então, as marcas já estão reagindo de uma maneira
inusitadas de acordo com o que eles têm de parceria com a indústria, de quanto eles conseguem antecipar essas estratégias, quanto eles têm até de caixa. Às vezes, você consegue dar um desconto muito melhor porque você tem capital de giro para segurar isso no boleto. Tem gente que não tem isso. Tem gente que não pode ficar estocado, entendeu? E tem gente que tem punch para ficar estocado, mesmo que o cara bolete e não pague. Então, é bem peculiar isso, é bem particular de cada uma das estratégias. Aonde? Joga pro meio, pode jogar. Essa caixinha é muito boa, né? Parece um programa de TV. Oi, Carol. Oi. É o seguinte, olhando a sua apresentação aí, qual você acha que vão ser as estratégias dominantes nesse ano, dentro desse cenário todo que você traçou? Você olhou bem 2015, 2016 aí, retratou uma figura do mercado, né? E o que você acha, usando a sua bola de cristal, que vai acontecer em 2017? Agora, como eu mudei de área, né, e não estou mais no time de insights, minha bola de cristal quebrou. Mas o que eu poderia dizer para você é assim, acho que tem uma estratégia muito legal de app. O Broto vai falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, Broto não é meu apelido carinhoso para o Vitor, tá? O Vitor se chama Vitor Broto, só para esclarecer. Tem grandes varejistas trabalhando muito com gamificação e com experiência no app, dando descontos. Isso já começou na última edição. Eu acho que tem aí, para tickets de maior valor agregado, uma boa oportunidade, porque quem baixa o app acaba sendo um cliente que recompra, que é mais fiel. Então, como você pode fidelizar ele nisso? Eu acho que essa é uma categoria essa é uma forma de compra que acho que tende a dar bastante crescimento. Ela em paralelo a toda a estratégia mobile, então acho que os caras que investiram na experiência do site mobile deles, eles tendem a ter muito diferencial. Essa coisa de que o mobile não converte já está começando a virar um pouco mais passado. Claro que desktop, né, é realmente o momento em que as pessoas acabam convertendo muito, mas tem muita gente que já está comprando via mobile e que fica muito revoltado quando não consegue finalizar sua compra no celular, precisa ir até um computador. Então, acho que quem estiver bem nisso tende a ter bons resultados. E smartphones é a categoria que ainda é a vedete, ainda é queridinha e continuará sendo. Então, esse ano tem muita oportunidade para troca de smartphone, porque, no fundo, o smartphone é ainda ferramenta de inclusão, ferramenta de trabalho, e tem uma base muito grande de smartphones que não são bons, que vão ser substituídos ainda esse ano. Então, diria que, se você não vende smartphones, pense no que está ao redor dos smartphones e como se comunicar em relação a quem está buscando smartphones, entendeu? Porque você pode começar a buscar smartphone e querer fechar uma compra de uma roupa, né? Vai estar todo mundo buscando essa categoria. Então, acho que essas três coisas, assim, tipo, gamification através de app, premiação dos melhores clientes através de app e ter uma experiência boa em mobile, e categoria como smartphone, acho que vai ser... Só mais uma. Claro. Qual você vê, como que você olharia as estratégias de pagamentos alguma mudança de estratégia de pagamentos nessa Black Friday? O que a gente já viu na última, que acho que vai continuar, são os varejistas segurando um pouquinho o boleto para não ficarem tão estocados e migrando um pouco mais para incentivo. A gente vê que as pessoas, quando tem um padrão de endividamento um pouco mais alto, tendem a comprar mais à vista. Como elas já estão muito bancarizadas no Brasil, elas acabam pagando no cartão de crédito à vista. Então, eu vejo uma diminuição do parcelamento para quem é já comprador antigo, um aumento do parcelamento para quem está comprando novo por impulso, o que pode usar endividamento, e aí tem uma oportunidade dos bancos trabalhar a questão de consciência financeira. São movimentos contrários, mas é porque assim, não dá para falar de 100% da população da mesma maneira, né? Mas eu estou falando de gente que compra mais tempo e já está habituada a fazer esse cálculo, e gente que não compra ainda. Então, acho que os pagamentos digitais estão crescendo, mas ainda não são tão importantes. Mas acho que quem quer oferecer uma boa experiência e pensar que os caras que compram online são caras muito savvy, muito acostumados com uma boa experiência, tem que oferecer isso, é uma obrigação, mesmo que seja 10% da população que vai pagar dessa maneira, ainda assim é um meio de pagamento moderno, é o que está crescendo no mundo todo. Então, acho que você tem que pensar em quem você atende.
Se você está falando de gente nova na base, não adianta pensar nesses meios de pagamento digitais, porque não necessariamente vai ser a forma como a pessoa já começa a entrar comprando. Ela vai primeiro colocar o cartão de crédito dela. Não é uma regra, mas estou falando de uma maneira geral. E aí eu acho que para quem está, para o grosso da classe média, tentar pensar em descontos maiores à vista, porque as pessoas estão tentando não se endividar tanto. Só complementando, a gente vai ver muito, a gente viu ali, né, a Carol mostrando os números de que realmente agora as taxas de juros vêm caindo nesse sentido, então pode ser um estímulo de novo ao pagamento do cartão de crédito como um todo. Então a gente deve ver isso em crescimento. E com relação ao boleto, nos últimos anos eles tiraram um pouco o pé, né, os principais varejistas como um todo. Mas esse ano deve continuar tirando o pé um pouco, mas reduzindo o prazo. Então vou fazer com boleto, mas você tem até amanhã para pagar esse boleto e assim por diante. O que eles viram é que prendia muito estoque e isso poderia ser realmente um malefício para o negócio como um todo. Então, isso tende a mudar. O que a gente está vendo também muitas parcerias. Então, Mastercard, Visa, etc., fazendo parceria para criar carteira digital, fazer cartão pré-pago e assim por diante. Então, ofertar oportunidades para quem hoje não tem acesso, por exemplo, ou não é bancarizado, conseguir comprar na internet como um todo. Alguma movimentação no programa de loyalty? Então, a gente sabe que nos últimos anos eles vêm oferecendo esse tipo de serviço, né? Eles vêm participando mais da Black Friday como um todo, mas eu provavelmente acredito que vai ter alguma estratégia casada nesse sentido. Então, em troca de alguma coisa, que é muito pautado naquela estratégia de gamification que a gente está falando, que eles estão mudando, tirando o foco do programa de pontos para trazer um aspecto novo, mais do ponto de vista de milênios, assim por diante. Eu vou mostrar um exemplo de quem está fazendo isso. Vitor, eu acho até que a tua apresentação tem um monte de respostas que eles estão perguntando. Acho que talvez seja melhor a gente segurar um pouquinho e passar, que daí a gente fala depois. Pode ser. O que vocês acham? Alguém tem alguma dúvida sobre a minha parte, que acho que seria... Fala. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu só teria uma dúvida se tem algum dado com referência ao impacto que uma Black Friday causa numa base anual. Por exemplo, o segmento de vestuário, a pessoa compra somente na Black Friday uma coleção de verão, ou de inverno, em pleno novembro, para usar só em julho. Se isso tem impacto, tem tanto em cosmético, outros ramos. Então, a gente vê que sim, tem um padrão muito de estocagem de produtos, né? Por exemplo, para a moda, tem gente que é muito ligada em comprar coleções novas, mas tem gente que não se importa de comprar uma coleção um pouquinho mais antiga, né? Então, mesmo que seja assim, tipo, da última estação e usar no outro ano. Então, sim, tem muita coisa que é desova de estoque que as pessoas aproveitam para acabar com algumas peças que sobraram, enfim. Então, isso acontece. Esse comportamento ele não é estimado em termos de faturamento, do tipo, quanto do faturamento se representa. Não, esse cálculo não é feito nem por nós, nem pelo mercado. Mas a gente sabe que esse comportamento ele acontece. Tá? Para moda, beleza não, porque, no fundo, beleza tem uma questão de vencimento do cosmético, né? Então, tem assim, tipo, você compra num horizonte de uso de 1 ano, porque, senão, depois disso, começa a ficar meio arriscado usar. Mas coisas que não têm vencimento, o hábito serve para todos. Por exemplo, então, para veículos, motos, você comprar para uma empresa ou uma startup que não tem tanto efeito, é melhor ter a data comemorativa, fazer uma ação na Black Friday, mas no seu faturamento anual não vai ter tanto impacto. Eu diria que não. Tá? Sobre o comportamento, não é uma pergunta, é uma observação sobre o comportamento do consumidor brasileiro. Existe essa história de que o brasileiro tinha tudo da última hora, mas é mais ou menos o seguinte. Na verdade, não é que o brasileiro deixa para a última hora para fazer suas compras de Natal e tudo mais, é porque ele recebe o pagamento na última hora. Então, você vê o 13º, a primeira parcela tem que pagar até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20. Então, ele recebe dia 20 e vai para a compra porque é quando ele tem o dinheiro. E a classe C, D e E, ela justamente não tem essa folga financeira, então ela vai trabalhar aí. Só que esse ano teve um comportamento diferente, que foi a liberação dos 21 bilhões do FGTS. Então, essa classe C e D pegou esse dinheiro, pagou as dívidas e depositou uma parte. Normalmente, ela faz isso com a primeira parcela do 13º, que é dia 30. Então, esse ano, tem esse comportamento diferente. Ela já fez esse trabalho de pagar as dívidas, parte das dívidas, e, teoricamente, ela vai ter uma folga maior. Exatamente. A gente estudou isso também, faz todo sentido o que você está falando.
Ainda assim, mesmo com toda essa liberação, ela é bem pequena, é perto do que acontece no 13º mesmo. Então, assim, ela é super importante, porque é um dinheiro adicional comparado com outros anos que não acontecia, mas ele não é um dinheiro tão grande, tão importante quanto o 13º. Então, que bom que as pessoas pagaram dívida. Quem pagou dívida, na verdade, está mais disposto a comprar agora, entendeu? Boa. Fala. Você mostrou um dado que nos dias anteriores à Black Friday, o ticket médio era mais alto do que na própria Black Friday. Isso significa que nos dias anteriores você poderia lucrar mais vendendo menos, e na Black Friday mesmo você vende mais, só que o lucro não é tão grande assim, ou não? Também, porque na sexta-feira a enxurrada de players que participam ela é bem grande, né? Então tem uma disputa de preços maior. Era gasto médio, é gasto médio. Mas assim, o que acontece é que as marcas disputam mais, mas por um volume de pessoas muito maior, entendeu? Então, sim, o que você está falando é verdade. Só que o dinheiro que está na mesa na sexta-feira é maior do que os outros dinheiros, entendeu? Então, o gasto médio é maior, mas com um volume de pessoas menor. Gente, a gente precisa seguir para o Broto apresentar, e eu até vou pedir desculpa, meio-dia eu tenho que sair, porque eu tenho uma outra reunião. Então, se eu sair na metade da fala dele, não é por mal, eu gosto de você. Tá? Obrigada, gente, pelas perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida no final, a gente ia fazer um bate-papo, mas acho que essa sessão foi tão rica também, que se não der para a gente fazer o bate-papo, porque ele vai estar terminando, acho que a gente conseguiu adiantar boa parte das dúvidas, tá bom? Obrigada. Obrigado, Carol. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Prometo que minha parte é um pouquinho mais rápida, não é tão detalhado como a da Carol, porque tem a parte da pesquisa e tal. A ideia da minha parte é o quê? Trazer alguns pontos que provavelmente vocês já sabem, mas relembrar como que se planejar para a data como um todo e vincular isso com alguns cases que a gente acha que pode pautar uma estratégia para a data como um todo, o que a gente vê de interessante ocorrendo no mercado, né? Bom, a Carol falou super bem, né? E o primeiro ponto, quando a gente começa a ver a Black Friday, vocês viram a curva de evolução da data como um todo, é a questão do planejamento. Quanto isso se torna importante e quando mais vem passando os anos, a gente vê que isso se torna ainda mais importante, né? Bom é que a gente está no momento certo desse planejamento, né? A gente está aí pensando em setembro, a partir de setembro começa a acelerar as buscas no Google como um todo, até o pico de maior intenção de compra das pessoas como um todo, né? E o que a gente traz para vocês desse ponto de vista? Tá? O primeiro ponto que a gente reitera aí é a questão que vocês têm suficiente para, começando agora em setembro, esse planejamento, é planejar e fazer o estresse dos canais digitais de vocês, seja no app, que a Carol citou alguns exemplos aí, né? A questão do mobile, fora a app como um todo, e a questão do desktop. O que eu trouxe aí para vocês, tá? Então, eu vi todo mundo tirando foto, a gente vai mandar para vocês na íntegra. Depois a gente tem um e-mail de vocês, a gente pode compartilhar a apresentação, tá? Se vocês não quiserem tirar foto de todos os slides. Então, o que eu trago para vocês? Hoje tem soluções abertas que todo mundo pode usar nesse sentido, entendeu? Então, na hora de vocês forem pensar, estressar os canais, ver a usabilidade dos sites, todo esse trabalho de planejamento anterior, dá para usar várias coisas. Por exemplo, tem testar a velocidade e a qualidade dos sites de dispositivos móveis. Provavelmente vocês já viram isso, mas dá para você testar lá. Então, tem uma ferramenta do Google, você digita seu site mobile, ele vai te dar todas as informações. Legal, qual o tempo de carregamento do site, como está a usabilidade, e assim por diante. Então, é uma ideia para vocês planejarem para a data como um todo. Questão da página na web como um todo, a velocidade dela. Então, tem elementos também, tem hoje ferramentas disponíveis que conseguem fazer esse tratamento e ver a velocidade da página como um todo. Google My Business, a gente fala super da importância disso, né? Então, eu não sei quem hoje está no Google My Business, mas a gente vê, com o passar dos anos, que a loja física vem ganhando relevância, né? E fazer essa movimentação da pessoa para o canal online, para a loja física como um todo, isso se tornando mais relevante. Então, o que basicamente o Google My Business faz, né? Então, você vai posicionar a sua loja dentro do Maps como um todo. O consumidor, no dia da Black Friday, ele também vai para a loja física, ou muitas vezes ele quer aquele produto no momento exato da compra, ou ele acabou de comprar, quer retirar, e para ele retirar na loja física é um pouco mais fácil, né? O que a gente tem visto muito, principalmente marketplace entrando dentro dos principais varejistas, muitas vezes o frete crescendo, e para categorias de ticket médio pequeno, às vezes não compensa, né? O frete com relação ao custo que você está pagando naquele produto. Então, uma opção pode ser retirar na loja física nesse sentido, né? Então, tira o peso realmente do varejo ou da loja ter que entregar aquele produto e o consumidor consegue retirar no tempo que ele precisa.
E o último ponto aí que a gente cita, né, Google Shopping pode ser uma opção para data como um todo. Tá? Aí, dentro dos produtos do Google, tem o Google Shopping, que hoje a gente vê uma das principais ferramentas dos grandes varejistas usando para data. Logicamente, você precisa ter o seu feed lá de produtos tudo certinho, mas pode ser uma oportunidade para alavancar aqueles produtos da sua loja como um todo. Aqui são exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas como um todo. Tá? O que mais que a gente considera importante quando a gente fala de planejamento para a data como um todo? Entender os picos dos sites de vocês, né? Se vocês trabalham com sites ou aplicativos como um todo. Então, aqui são as buscas no Google, que é o território que a gente consegue olhar lá internamente, mas a gente consegue saber cada uma das categorias, quando que foi o pico de buscas por horário. Então, vocês podem ver que isso é bem diverso e muda de acordo com o tipo de compra, né? Lembra que a Carol falou super que Black Friday é um pouco de... o grande percentual das compras é para uso pessoal e Natal é um pouco mais para presentes nesse sentido. E a gente começa a ver na prática em algumas categorias, por exemplo, brinquedos. O pico foi às 20 horas da sexta-feira, então todo mundo comprou as compras de uso pessoal e depois foi pensar alguma coisa para presentear. Móveis é uma categoria que você precisa muitas vezes ir na loja física e assim por diante, então as pessoas deixam para o fim de semana para pesquisar ou deixam mais para sexta-feira. Então isso vocês poderiam fazer dentro do site de vocês, entender o comportamento das visitas por hora, qual o período de maior fluxo, como que eu direciono isso para outros canais, né, nesses períodos de maior fluxo e assim por diante. Aqui a gente mostra do ponto de vista de categoria, então se vocês estão numa das categorias, olhar para esse cenário pode ser uma boa para vocês. Então, quando que eu trabalho melhor cada uma dessas categorias? Um outro ponto que a gente cita dentro da questão do planejamento, são 4 pontos no total que eu vou citar. Tá? Então, um deles é o planejamento como o primeiro. A questão dos fornecedores. Então, a gente está em setembro, tem tempo suficiente para trabalhar o relacionamento com os fornecedores e se planejar para a data como um todo. Né? O primeiro deles é os encalhes aí do fornecedor que a gente chama como um todo, né? O que dá para fazer, né? O que a gente vê muitas pequenas empresas principalmente fazendo. Então, ver o que o fornecedor tem de estoque parado e trazer isso, talvez, para a loja física, se fizer sentido para a loja como um todo. Né? Trazer esses estoques que estão parados no fornecedor e deixar no sistema aí de cross-docking, que a gente chama, que é basicamente, se eu vender seu produto, realmente, você não precisa ficar com o produto daquele fornecedor, mas traz isso para a sua loja de acordo com as vendas que você tem no dia como um todo. Questão dos valores e formas de pagamento, dá tempo suficiente para se planejar também nesse sentido. Né? Então, fazer a melhor negociação com os fornecedores, qual que vai ser o desconto ofertado e assim por diante. A questão dos brindes como uma oferta adicional, então brindes e bundles assim, nesse sentido. Né? Então, negociar produtos extras que podem ser oferecidos no dia da Black Friday pode fazer sentido para a data, né? Trazer um valor adicional para os clientes como um todo. E, por último, alinhar a questão da logística. Né? Então, o que a gente vê o mercado tirando a dependência muito dos correios e trabalhando formas alternativas, serviços alternativos de logística, principalmente. Né? O Mercado Livre faz muito isso, oferecendo serviço de logística do Mercado Pago como um todo. E o que a gente vai ver mais forte esse ano como um todo. Né? Então, dá tempo, principalmente, você já sabe qual que é a região mais específica do seu negócio, alguma coisa nesse sentido, você consegue direcionar e falar antes com o seu sistema de logística para negociar uma melhor oferta para a data como um todo. O segundo ponto, né, definir bem suas promoções e fazer contas no fim do dia, porque a gente sabe que tem aquela questão, Black Friday tem o super volume, mas muitas vezes a margem fica lá embaixo de certas categorias. O que a gente cita? Na pesquisa também a gente perguntou para as pessoas, né? Então, quais são os tipos de desconto que mais atraem na data como um todo? E o que a gente começa a ver? Descontos à vista ou no boleto foi o mais citado pelas pessoas como um todo, né? Então, esse tipo de oferta tem atraído as pessoas e, logicamente, o pagamento à vista é super interessante para o varejista ou para a indústria como um todo. O segundo, descontos em produtos acima de determinado valor, que pode fazer total sentido para categorias de ticket médio um pouco mais baixo, para alavancar o valor total do ticket médio do gasto total da compra. E, logicamente, lembra que aquele bolso do consumidor não cresce na mesma velocidade das categorias. Né? Então, quanto mais a gente conseguir puxar a categoria para ele comprar como um todo, isso pode ser uma grande oportunidade. Terceiro ponto aí mais citado, os descontos progressivos na compra de mais produtos. De novo, ressalta aquela questão que o bolso não cresce na mesma velocidade. Quanto mais produtos a gente conseguir fazer esse consumidor comprar, faz mais sentido. Né? E aí os outros dois, que são descontos pagamento via mobile e descontos para quem previamente se cadastrou no site como um todo. A questão do frete. Né? Então, o que a gente tem visto?
ao longo dos anos, as lojas parando de ofertar, diminuindo a intensidade de oferta de frete grátis como um todo, né, saindo aí de 43% das top 10 lojas para 18% no segundo trimestre de 2017, mas o interesse do consumidor continua em alta por esse tipo de serviço, né? A gente sabe o quanto que o frete pesa muitas vezes no P&L, mas a gente vê também como uma oportunidade. Então, como que você pode equilibrar esses custos do frete trabalhando condições atraentes? O que a gente cita aí, né? Então, fretes acima de determinado valor. Estabelecer um range que você vai dar o frete grátis nesse sentido. Às vezes, você quer aumentar a sua penetração dentro de uma categoria. Então, faz sentido para aquela categoria explorar a questão do frete grátis como um todo. Por região específica, por segmento de cliente. Vocês sabem identificar quais são aqueles clientes que compraram na última Black Friday, né? Esses clientes podem ser uma oportunidade para trazer eles via frete grátis nesse sentido. Carol comentou, e a gente cita aí um case, né? A questão do Mercado Livre. O que o Mercado Livre tem feito? Você tinha até comentado a questão dos sistemas Smiles e assim por diante com relação aos pontos. O que a gente vê e por que a gente acha legal o Mercado Livre? Primeiro, o Mercado Livre totalmente pautado em uma comunicação mais voltada para millennials como um todo, né? Então, eles estão trabalhando muito isso na estratégia deles e trabalhando do ponto de vista de gamification. Então, logicamente, agora, nas últimas semanas, eles fizeram frete grátis para todo mundo, mas antes disso, o que eles estavam fazendo? Com base nas suas ações no site do Mercado Livre, você tinha frete grátis. Então, se você baixou o app deles, você ganha pontos. Se você faz uma compra no site até uma data específica, você ganha pontos. Se você coloca o seu wishlist de produtos que você quer comprar nos próximos meses no site deles, também ganha pontos. Com base nos seus pontos, você consegue abater no frete. Então, se você fez uma compra acima de tantos, você conseguiria abater no frete. Por que a gente acha legal isso? Porque dá para você trabalhar antes da data estratégias que você pode fazer na Black Friday como um todo. Então, compra comigo 5 vezes, que eu te dou frete grátis, eu te dou algum benefício na data como um todo. E, logicamente, a base de dados que eles vão ter aqui é incrível, né? Então, eles vão conseguir segmentar os clientes no perfil de cada um deles, né? No caso, aí é o nível 4 profissional. Então, você vai subindo o seu nível, de acordo com o tipo de compra. Eles vão conseguir segmentar isso e depois trabalhar a comunicação direcionada para cada um dos perfis de clientes que eles têm. O que dá para fazer mais, né? Olhar os produtos mais vendidos nas edições anteriores. Não, na hora de for pensar um mix de produto a ser ofertado na data, olhar o que foi mais vendido. E não só olhar dentro internamente, como olhar para o Google como um todo, né? Então, não sei quem conhece o Google Trends aqui? Tem bastante gente que conhece. Isso daqui é um exemplo claro do que a gente faz lá internamente, tá? A gente olha o Google Trends no dia ou numa semana anterior, e a gente começa a traquear aqueles produtos com base em crescimento como um todo, né? Então, a gente consegue saber quais são aqueles produtos boi de piranha que está crescendo no interesse do consumidor e talvez puxar isso mais forte. Então, o que a gente faz no dia, a gente basicamente fala para o varejista, aposta nesse produto que ele está crescendo no interesse das pessoas. Então, aqui, antes da data e durante a data, dá para vocês saberem quais aqueles produtos que estão drivando o interesse do consumidor. Basicamente, você coloca o termo de busca lá, ele vai aparecer quais aqueles relacionados que estão em rápido crescimento na data como um todo. Beleza, não tem ideia de qual produto vou ofertar e assim por diante. Cria um wishlist específico, então cria ferramentas que as pessoas possam colocar os produtos que elas esperam comprar na Black Friday. A gente tem a intenção de comprar na pesquisa, mas às vezes é coisas muito específicas que a gente vende, né? Então dá para criar esse wishlist, trabalhar na data como um todo. E, logicamente, aí eu cito de novo o Google Trends, que é uma grande oportunidade nesse sentido, para saber o que está no interesse agora e durante a data. Que mais, né? De novo, batendo na questão de volume versus margem. Então, o que a gente pensa muito é como que você trabalha essa abordagem focada em relação a linhas específicas ou em reduções direcionadas de preço, né? Não dá muitas vezes para você derrubar o preço de todos os tipos de produtos que tem no site e competir diretamente. Mas, às vezes, tem categorias apostas, quer ganhar penetração um pouco maior, então, nessas categorias, às vezes, vale a pena intensificar o nível de promoções como um todo. E, logicamente, trabalhar aqueles produtos carro-chefe com outro valor diferenciado de desconto como um todo, né? O que a gente colocou aí, identificar as margens de cada um dos seus produtos antes da data, então dá tempo suficiente para identificar quais aqueles produtos mais carro-chefes que quer ter uma margem menor ou maior nesse sentido. Definir os produtos e categorias apostas. Aí, como eu falei, tem categorias que quer construir awareness na categoria.
O Walmart, no caso de fraldas, né, derrubando o preço para criar associação e construir essa relação com a categoria como um todo, mas compensando com outras categorias. Por exemplo, drone, eu não vou abaixar o preço, porque eu sei que drone tem uma margem muito maior nesse sentido. E a questão de entender quais são aqueles produtos complementares ou subsidiários, né? A gente citou o exemplo da Amazon. A Amazon faz super bem isso, né? O sistema de recomendação da Amazon, a estimativa é que 35% do faturamento venha por conta das recomendações. Então, comprou determinado produto, quem viu esse comprou outro produto. E isso funciona super bem, né? Então, tanto para upsell de categoria, upsell de produto dentro de uma mesma categoria, quanto realmente construir isso e depois da data como um todo, né? Então, a pessoa comprou isso, a gente sabe que, de acordo com o comportamento de compra, ela compra esse outro tipo de produto, o que eu poderia ofertar nesse sentido? Até que ponto, não sei se vocês conseguem ter essa informação, mas que começa a existir ofertas de valor agregado e menos desconto para tentar manter a margem. Tipo, compre 2, leve 3, em cima de ser um desconto de, sei lá, X%. A gente não tem os números detalhados disso, mas o que a gente tem visto categorias, principalmente as de ticket médio um pouco menor, começando a ofertar nesse sentido. Então, não só tanto pela questão do frete, que começa a pesar, principalmente porque beleza e moda estão sendo trazidas muito por via marketplace, né, nos grandes varejistas. Então, tem a questão do frete que passa. Então o que eles estão tentando fazer é agregar outros produtos, né? Então, vender 3 produtos e assim por diante. O Mercado Livre, eu sei que está fazendo muito isso nesse sentido, principalmente para a categoria de ticket médio menor. Então, agregar o valor total para fazer sentido a compra e realmente ter uma margem maior no fim do dia. Terceiro ponto que a gente cita aí, proteja a sua relação com o cliente, né? Então, a gente viu que cada vez mais, a Carol mostrou que cada vez mais as pessoas estão buscando pesquisar antes da data sobre a reputação das lojas, né? Então, não só a questão do preço, mas a qualidade e a confiança que se estabelece com a loja. E a gente sabe que confiança não se estabelece de um dia para o outro, não dá para construir isso na Black Friday como um todo, né? E o que a gente cita aí, né? Então, sem descontos falsos, hoje o consumidor tem poder. Então, hoje, principalmente na Black Friday, a gente vê cada vez mais sites olhando para a variação de preços desde um ano antes e assim por diante, né? Começar a olhar essa variação de preço e ver como que isso está acompanhando ao longo do tempo. O que a gente começa a ver que faz sentido também? A questão dos selos de segurança e garantia de privacidade, principalmente sua marca é pequena, etc., isso pode fazer sentido na decisão de compra como um todo. E o checkout transparente e objetivo. Se tem botão demais, formulários muito extensos, meios de pagamento muito limitados nesse sentido, isso pode ser mudado, pode ser feita uma estratégia um pouco mais diversificada nesse sentido, né? A questão dos atritos. Então, lembra que a Carol falou que cada vez mais o retiro em loja ganha força nesse sentido, né? Então, as pessoas passando, fazendo essa estratégia omnichannel, saindo de um canal para ir para o outro como um todo. O que a gente cita aí é o case do Magazine Luiza com a 99 Táxi. A Via Varejo e a Magazine Luiza são os que estão comunicando muito essa questão do retiro em loja, né? Até pela capilaridade de lojas que ele tem como um todo. O que a gente viu? O Magazine Luiza fazendo parceria com a 99 para isso. Então, quem escolhe retirar em loja, 99 Táxi dá um voucher de R$20 para retirar na loja do Magazine Luiza. E dá para fazer outras coisas, né? Então, a Home Depot, por exemplo, que é um varejista americano que é o mais diversificado nesse sentido. Além de oferecer o básico ali, compra online e entrega em casa, com a facilidade e conveniência de se comprar online, o que eles oferecem além disso, né? Compra online e retira na loja como um todo, compra online e paga na loja. Eu até citei o dado aqui que o Brasil hoje tem 60 milhões de pessoas que não têm banco. E muitas delas podem querer comprar na Black Friday, que hoje, logicamente, é muito direcionado para o e-commerce como um todo, né? Então, pagar na loja física ou escolher o produto no online depois de pagar na loja física pode ser relevante nesse sentido, né? Seja via estratégia de cuponização ou alguma coisa nesse sentido. Compra online e troca na loja, o que pode gerar upsell de produtos dentro da loja física como um todo, né? E compra online e entrega pela loja. Aí a rapidez de entregar a loja mais perto ou a pessoa ir retirar naquele prazo que ela precisa como um todo. Então, a gente tem visto lá nos Estados Unidos já diversificando a estratégia para vários direcionamentos, aí, não só compra online e retira na loja como um todo, que está no Brasil hoje um pouco mais forte, né? Mas outros tipos de oportunidade.
Um outro exemplo que eu trago aí é a questão do leitor de código de barras no app, né? Então, que permite que você compare o preço diretamente na loja física como um todo. Então, a gente vê a loja física ganhando mais destaque e pode fazer sentido no dia da data como um todo você comparar via o código de barra do produto, principalmente se a gente pensa naqueles perfis que a Carol citou, que são os descrentes inseguros que precisam na loja física no momento de compra. Retenção do cliente pós-Black Friday. Aí a gente tem 3 pontos principais, tá? Cross-sell e upsell. Então, o que a gente vê muito, principalmente quando a gente analisa as buscas no Google, é quais categorias estão linkadas com a outra que pode gerar uma compra futura. Então, esse caso é claro, tá? Então, a gente vê um crescimento das buscas por TV na Black Friday como um todo. E se vocês forem ver a curva por suporte de TV, ela se mantém muito mais tempo, né? Então, a pessoa acabou de comprar a TV, ela lembra que ela tem que comprar o suporte, ela lembra que tem que comprar o painel. E muitas vezes ela vai lembrar isso de 1 mês depois da data como um todo, né? Então, isso a gente começa a ver na prática, não só para a TV, mas para outras categorias como um todo. Remarketing blast, o que a gente chama aí, né? Para clientes que navegaram e não compraram, mais a questão de recomendação como um todo. Então, tem uma base que muitas vezes lembra que tem 370 mil pessoas que nunca compraram, muitas vezes elas entram no site, navegam e não compram o tipo de produto, né? Isso pode ser uma oportunidade para atrair principalmente quem não comprou e depois impactar novamente as pessoas. E a questão da recorrência, relembrar os produtos de uso recorrente. Então, comprou um desodorante, por exemplo, que tem um prazo limitado de uso, aí, geralmente as pessoas usam 30 dias, um notice disso pode alertar as pessoas que pode fazer sentido comprar novamente esse tipo de produto, tá? E o quarto tópico que eu trago aí é a questão da divulgação. A Carol falou daqueles perfis, daí a gente fica muito na dúvida, né? O que eu faço com esses perfis no dia a dia e como que eu trabalho eles? É muito difícil realmente você trazer esses perfis e impactar exatamente aquelas pessoas no digital como um todo. Mas do ponto de vista de comunicação pode fazer sentido. Aqui eu trago alguns exemplos, tá? Lembra que os descrentes, eles são descrentes com relação às ofertas da data e muitas vezes eles precisam da loja física para saber o que eles estão comprando, né? Precisam comparar preço e assim por diante. As americanas, o que eles fazem? Preço garantido. Então, eles começam a comunicar ofertas da Black Friday no começo de novembro, assim como a Netshoes começou há um tempo atrás, começaram algumas ofertas no começo de novembro, e eles fizeram uma parceria com o Procon, que eles garantem que aquele preço daquele produto não vai mudar até a Black Friday. Então, eles começam a fazer isso e que pode ser algo relevante para um cara que é descrente, por exemplo, uma pessoa que é descrente com a data como um todo. Inseguros, o que a gente vê, né? Inseguros é muito com relação às ofertas na data, então se sente perdido, confuso com relação às ofertas. O que a gente vê fazendo sentido, né? Shopping tips. Então, você falar qual o melhor horário para você visitar a loja, qual o melhor horário para você entrar nos sites e assim por diante. E outra coisa são os wishlists. Então, deixar as pessoas criar esses wishlists de produto e acompanhar o preço desses produtos ao longo do tempo. Então, as pessoas já se planejarem, logicamente, a gente vai saber que produtos a gente poderia falar com essa pessoa futuramente. No caso dos participativos, o que a gente vê muito as marcas trabalhando todos os canais que ela tem, por exemplo, subscribers no YouTube, nas redes sociais, quais pessoas são fãs da marca nas redes sociais, e soltar pequenos teasers para as pessoas do que vai vir na Black Friday. E um outro motivador para esse tipo de perfil de pessoas pode ser a questão de campanhas de referral, né? Então, indica seu amigo para comprar esse tipo de produto, eu te dou um benefício em troca disso, como um todo. Empolgados, que a gente fala muito, aquele e-mail marketing, pode ser e-mail marketing, outras formas com senso de escassez. No último ano, a gente viu muitas marcas fazendo aqueles timers limitados de produto. Então, esse produto só vai durar 1 hora e assim por diante. Para esse tipo de público e que compra principalmente categorias por oportunidade, pode fazer todo sentido. E, por último, são aqueles apaixonados, né? Provavelmente, todo mundo já tem uma base de clientes bem concisa, que compra com uma certa recência de compras. A gente vê a Amazon nos Estados Unidos fazendo nos Prime Days, soltando deals 30 minutos antes para a base deles mais fiel e soltando os benefícios exclusivos. Isso pode fazer todo sentido para uma pessoa que é apaixonada, que já se planeja para a data como um todo, né? Então, isso são algumas ideias que a gente trouxe, tá? Só para vocês pensarem todos aqueles dados da pesquisa, como poderia ser implementado em alguns cases. E agora, para resumir para vocês, o que a gente tem, né? Então, o Planeges, como a gente viu, né? Então, a data é o grande Everest das buscas, se a gente fosse considerar em pico de buscas e interesse do consumidor, é o grande Everest.
E se a gente for pensar, o Everest, a gente não vai de uma vez só, né? Então, a gente passa por outras montanhas antes, ou a gente vai subindo por partes para fazer essa escalada como um todo, né? Então, pensar dessa mesma forma na questão de como se planejar para a data como um todo, definir bem as promoções e fazer conta, o que vale a pena eu queimar minha margem, o que não vale a pena eu queimar minha margem nesse todo, se eu quero dominar uma categoria ou não nesse sentido. Proteger a relação com o cliente, a gente sabe que cada vez mais a questão dos descontos reais é importante, já está no senso comum do consumidor, mas realmente construir essa confiança com relação à data ainda é importante, entregar aquela experiência prometida. E última, a questão de pensar na divulgação, né? A divulgação é importante, principalmente se a loja não é conhecida ou se o site não é conhecido como um todo. Então, tem a oportunidade, principalmente, de trabalhar mensagens customizadas, sabendo que existem vários perfis de consumidores como um todo para a data. Aí eu finalizo minha parte, a Carol já finalizou a dela, e eu abro para perguntas para vocês. A minha parte era um pouco mais rápida, nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta? Nessa próxima parte? Não? Ninguém? Então a gente finaliza aqui. Obrigado pela participação de todos, viu?